possa perceber, até agora eu falei de bandas de metal, não é isso? Mas se você vê que bandas de hard rock e talvez até pop também sofrem do mesmo dilema. Um exemplo disso são os dois excelentes álbuns lançados, né, com Doug Aldrich na guitarra do Whitesnake, que também se encontram sem estarem disponíveis na plataforma. Eu me refiro ao álbum Good to the Bad, que sem dúvida nenhuma tem excelentes canções aqui e que até hoje, né, não foi colocado nas plataformas digitais, no caso que eu me refiro ao Spotify. E esse álbum já passou da hora de estar disponível e a gente não entende por que ele não está disponível ainda. Aqui você encontra canções excelentes como Best Years, a balada Summer Rain, a poderosa Lay Down in Love, pode curtir por ele não estar disponível lá. Quem tem o CD ou tem o LP, beleza, mas para quem depende somente das plataformas digitais e paga por isso, continua carente e órfão desse álbum. Outro álbum do Whitesnake também que merecia estar lá é o Forevermore. Forevermore é outro grande trabalho, inclusive a própria faixa título é fantástica e é uma música que sem dúvida nenhuma marcou toda uma estrutura. Eu tive a oportunidade de ver essa música ao vivo e é impressionante. Temos uma música que rodou nas rádios, que é o One of These Days, e sem dúvida nenhuma uma grande balada. Um dos pontos chaves aqui é a canção Love I Will Set You Free, sem dúvida nenhuma uma das melhores da carreira do Whitesnake. Pop também, que falta alguns álbuns, é a questão do Europe. O Europe lançou o excelente Star from the Dark, que é quando a banda realmente se tornou mais heavy metal. Ela largava um pouco aquela ideia do teclado e presenciava mais a questão de guitarra. A própria faixa título Start from the Dark é um grande clássico. Canções como Flame, America, outro grande clássico. E a balada Hero também ficaram apagadas por não estar disponível na plataforma. Então vale muito a pena você correr atrás desse CD e conhecer, pois aqui é quando o Europe se torna realmente uma banda de heavy metal. O Europe começou sendo uma banda de new wave, depois se tornou uma banda de hard rock pop e depois se tornou uma banda definitivamente heavy metal. E aqui é o primeiro degrau para ser uma banda completamente heavy metal. Faz muita falta estar disponível no Spotify. E para encerrar, vou pegar uma banda completamente pop, que é a banda Survival, que em 2006 voltou, né, e gravou o estupendo Rush. Rush é um álbum clássico e que é pouco divulgado, justamente por faltar nas redes, né, vamos falar assim, nas redes de streaming, e também muitos fãs não tiveram acesso e o CD não saiu em todos os países. Mas mesmo assim, aqueles que tiveram oportunidade, é um grande álbum do Survival e merecia estar presente. Confere aí algumas canções desse álbum que mereciam estar para que os fãs pudessem ver como estava revitalizado o trabalho do Survival. Sucesso propriamente dito e a aceitação desse álbum acabou fazendo com que o Survival mais uma vez se extinguisse e parasse, desse uma pausa. Depois houve a questão deles voltarem, etc. Mas aí tivemos a morte de Jimmy Jamison, né? E o que culminou praticamente numa, vamos falar assim, numa lacuna difícil de se preencher. Mesmo assim, então a gente pode observar que mesmo bandas de rock, de metal e de reggae, até mesmo pop,
faltam álbuns. Então não é só questão da procura ou de ser um som pesado ou não. A questão é que existem regras. Muitas vezes são problemas contratuais, muitas vezes é a própria banda que prefere não colocar e algumas vezes a gente não entende por que o contrato do Spotify não absorve de se colocar. O que a gente tem percebido é que várias vezes quando o Spotify, um álbum é reeditado, remasterizado e sai com a versão atualizada, ele acaba entrando no catálogo com aquela nova data. Inclusive você vai encontrar no catálogo alguns álbuns com datas recentes, que na verdade são reedições ou remasterizações que foram lançadas. Então fica a dica aqui, sem dúvida nenhuma, por mais que é bacana, isso não é uma propaganda contra o Spotify, muito pelo contrário, eu acho que a relação custo-benefício é extremamente viável manter o Spotify da forma que está. Mas é importante a gente fazer aquele pedido e aguardar, porque são álbuns como esses que fazem muita falta de estar na nossa setlist, vamos falar assim, disponível no Spotify. Porque o Spotify não é uma coisa bagunçada, é algo que você paga por ele. Então, sem dúvida nenhuma, se a gente paga, a gente gostaria de ter todo o conteúdo. Essas foram apenas algumas bandas. Possivelmente a gente vai fazer outros vídeos falando de outras bandas que também fazem falta. A ideia aqui é só fazer as pessoas perceberem e correrem atrás. Por isso que ainda a mídia física, como o CD e o LP, e talvez até os downloads ilegais do MP3, ainda continuam de forma muito mais resumida, ainda continuam a ser executados. Por quê? Porque são verdadeiras obras-primas que, por mais que você pague o serviço de streaming, você continua carente, né, ou órfão desses grandes trabalhos. Então eu sou Ideraldo Maia, eu vou ficando por aqui e em breve a gente tem mais vídeos. Se você ainda não se inscreveu no canal, não deixe de se inscrever, não deixe de dar o like e colocar nos comentários qual outras bandas você percebeu que faltam também álbuns clássicos. Deixe uma lista de sugestões pra gente aqui. E em breve a gente está de volta com novos vídeos sobre o canal Chipados. Valeu!